Olá a todos e todas ouvintes. A gente vai chegando ao final de um processo e acho que hoje, para mim, define o último dia dessa abordagem da campanha eleitoral e a proposta é a gente poder, com liberdade, traçar algumas análises. Quem representa nesse espaço o olhar progressista e quem está representando o olhar de apoio à candidatura do Bolsonaro. Primeiro, acho que a rádio permitiu a gente fazer um debate maduro, um debate que eu considero que foi possível lidar com o campo, né, da direita, em que a teoria da conspiração, essa lógica mais extrema-direita fascista, não tomou conta desse lugar. Eu acho que isso é importante. E eu sempre tive uma relação aqui com os colegas de definir esse campo, né? Uma relação bolsonarista, que tem um anúncio, né, de um centro-direita, o centrão, enfim, e esse lugar bolsonarista que assume uma certa força de movimento, que reforça em parte do eleitorado esse, essas concepções que eu vou dizer extrema-direita e fascista. Então acho que para mim foi um aprendizado poder separar, né, a campanha do Bolsonaro e as intervenções que se colocam nesse campo. Eu acho que a intervenção colocada nesse campo, ela se dá com um certo discurso moralista e a relação que se estabelece com a igreja me parece uma relação muito forte e de alguma forma utilizada de maneira oportunista, em que esse aspecto moralista e essa relação da igreja evangélica prevaleceu um campo muito minado de é, muito pautado pela uma aposta eleitoral, né? Colocando o tema da religião da fé e da fé em aspecto secundário e essas igrejas todas atuando muito fortemente com materiais, com relações orçamentárias financeiras e repasse na relação com o orçamento secreto, ou seja, um esquema importante. Então eu acho que uma parte dessa extrema direita se utilizou nessa perspectiva e transformou esse lugar com interesse altamente, na minha opinião, de reconstrução de poder a partir da fé religiosa e da crença das pessoas. Acho que esse é um tema que fica, eu acho que fica bastante. Por outro lado, a nossa campanha do Lula, eu acho que ela definitivamente consolida essa relação da necessidade de uma frente ampla democrática. E eu acho que a nossa campanha fez um exercício importante e ela produz esses resultados, né? Eu acho que a articulação, primeiramente, a pauta que o Lula coloca como o Alckmin enquanto vice, a relação que estabelece com a Marina no jogo, a relação que estabelece, né, com o PDT e a Simone Tebet, a relação que estabelece com o Janones, acho que isso vai abrindo uma perspectiva bastante importante. Eu acho que a esquerda brasileira, o campo progressista, constitui uma relação muito madura e aberta com toda a imprensa nacional, né? As grandes rádios, televisões, enfim, acho que o tema que se coloca da defesa da democracia, eu quero considerar que isso faz parte dessa frente ampla democrática que a campanha do Lula e o Lula tão bem conseguiu transpor um discurso, né, de uma relação partidária. Acho que o Lula já vem fazendo isso a partir já do final do seu primeiro mandato, de uma relação partidária e governar para todos, né, um Brasil para todos, falar para todo mundo, né, contemplando interesses numa relação civilizatória e republicana com os vários grupos e interesses no país. Então acho que esse é um tema importante. Acho que
essas duas questões me colocam muito forte. Uma relação em que uma raiz bolsonarista precisa aprofundar o campo da extrema-direita e do fascismo para poder consolidar um conjunto de proposições, né? E o campo progressista radicaliza numa relação de uma frente democrática universal nessa perspectiva. Então, acho que isso é um tema importante. Eu considero que nós temos alguns aprendizados, né? Primeiro, a perspectiva de ser uma campanha muito violenta no segundo turno, ela de fato apareceu. De fato, essa projeção, né, como muitos colocaram, apareceu. E para mim, de novo, tem uma diferença enorme, né? A campanha do Lula vai para a rua, a campanha do Lula multiplica suas cores, faz um diálogo, vai para o chão de fábrica, vai para a favela, vai para os centros urbanos, vai para os espaços de comunicação. É muito importante. Por outro lado, a campanha do Bolsonaro marca com temas que me pareceram muito fortes, né? Então, acho que um tema ligado à religião, que foi a intervenção, né, em Aparecida, acho que para mim é um tema agressivo forte, com uma grande contradição de uma própria suposta defesa de que a religião é um tema respeitado pelos bolsonaristas, de fato não. Eu acho que o tema de Paraisópolis, recente, no segundo turno, me parece muito forte, essa relação toda, né, miliciana, atravessando, né, a campanha do Tarcísio, me pareceu um tema importante, forte, né, em que deve ser melhor revelado, mas eu acho que tem uma cara organizada, arquitetada nessa perspectiva de criar um certo factoide. Eu acho que o tema do Roberto Jefferson é um tema, né, patético, é um tema, sabe, constrangedor, que envergonha, né? Enfim, uma coisa me parece, sabe, terrorista, me parece, enfim, um terrorismo, né, sujo, sabe, de uma inabilidade política, de um discurso violento, né? Me marca muito, né, esse fato dentro da campanha bolsonarista. Eu acho que é esse último momento também em que a gente percebe, né, nesse quinta e sexta-feira praticamente, né, em que o ministro da Comunicação coloca a questão da veiculação de propaganda nas rádios e o TSE volta a ser acusado de manipular, de fazer gestão desse fluxo, é muito ruim. Acho que em aventando uma certa crise na fala do próprio filho do presidente, em que deve-se adiar o segundo turno, é muito grave, né? Acho que isso é um tema também violento. Então, acho que esses temas me parecem importantes. Eu acho que a comunicação social pública, a mídia, a grande imprensa tem que rever a questão dos debates, né? Eu acho que o formato, a forma agressiva, a dinâmica em que a gente não pode apresentar e construir um diálogo pedagógico com a população brasileira sobre as propostas, né? Esse lugar sendo tomado o tempo inteiro para uma relação mentirosa, fake news, da campanha bolsonarista, acusatório o tempo inteiro, usando termos, né? E criando sempre um lugar de uma teoria da conspiração, né? Todos contra, e colocando ao mesmo tempo, né, esse lugar agressivo enquanto vítima da campanha bolsonarista. Eu acho que a imprensa, né, os debates na televisão não conseguiram desconstruir essa perspectiva. Então, acho que isso é um tema importante, retomar o debate como espaço de diálogo, de comunicação, de apresentação de propostas e discutir os temas principais do país, do Brasil, da nossa nação, a nossa história, a nossa cultura, para onde a gente vai, os caminhos. Acho que isso é uma outra questão que eu considero bastante importante para a nossa análise. Eu queria enfocar aqui um pouco, né,
o nosso aprendizado, o campo progressista e essa campanha eleitoral. Eu acho que é importante. E esse sentido de tendência, né, o que aparece enquanto tendência? Primeiro, eu acho que o campo progressista ele está conseguindo, ele retoma a capacidade de mobilização. E só foi possível isto indo para as ruas, articulando movimentos populares, articulando os núcleos menores de organização política em cada espaço, capilarizando uma relação com os movimentos fortes, anunciando a perspectiva de que esses movimentos devem ter, né, a garantia de direitos, a garantia de uma vida digna, a garantia de que o Estado-nação deve proteger e garantir o desenvolvimento das pessoas, das famílias, do emprego, da renda, do trabalho, da saúde, da educação, enfim, da nossa formação enquanto sujeito, enquanto ser humano, talvez. Acho que esse é o tema que o campo progressista deve pautar. Então, acho que essa retomada e essa reconstrução e esse pensamento estratégico de que nós devemos ter uma relação, sabe, instituída nos partidos políticos e, na minha opinião, nas relações institucionais, essa relação da participação popular. Ou seja, como que a gente traz esse movimento, essa onda linda, né, que possa ocupar uma certa cogestão do Estado brasileiro, com participação social, com controle sobre as políticas, e ao mesmo tempo a gente possa possibilitar, né, um olhar atento para produzir esses elementos, essas capacidades de luta, essa capacidade de organização do movimento, uma autopoiese desses espaços constituídos como espaço que vibra, que busca o movimento e que coloca, né, o bem comum como o bem comum, coloca o bem comum acima das relações só de uma disputa possível entre as classes. Enfim, eu acho que não se fala, e não estou advogando que a gente deve diminuir, né, as relações de classe e a partir disso constituir padrões, né, de busca de desenvolvimento e direitos nessa relação, mas como que a gente pode olhar para essa classe e produzir uma relação interna com ela de uma certa, vou chamar de autopoiese desses movimentos, que a gente pudesse garantir esse crescimento, né? Então, eu acho que isso é um tema. Eu acho que o tema de como a gente vai constituir uma comunicação social pública com as redes sociais, com a mídia, enfim, com esse mundo, né, digital, eu acho que é um tema importante, né? Acho que é um tema que a gente deve operar não só enquanto esse instrumento pedagógico de produção de movimento autopoético dos movimentos sociais, mas também incorporar essa competência e capacidade nossa nas políticas públicas, né? Nesse momento pós-pandemia, nessa comunicação à distância sobre diversas formas de práticas profissionais, seja na educação, seja na segurança pública, seja na saúde, seja, enfim, no transporte coletivo, como que a gente vai utilizar, né, essa perspectiva dessa rede internética, né, possível de nos alimentar e ocupar esse espaço. Ou seja, a gente precisa ter essa relação constituída como um instrumento de governabilidade, um instrumento de ampliação de comunicação, um instrumento de democracia de informações, democracia de produção de conhecimento, enfim. Então, acho que esse é um tema para mim que vale muito a pena uma reflexão a partir desse momento da campanha eleitoral, do final desse processo da campanha eleitoral. Eu fico imaginando que há dois espaços, né, que irão se conformar de maneira necessária, né, que é a relação dessa arquitetura de governança da federação com os estados,
né? Eu acho que essa recomposição direta, né, dos estados e a União me parecem importante. Essa recomposição, né, também da União com o Senado e Câmara dos Deputados parece importante. Mas eu gostaria de poder pensar um pouco, nesse momento, algumas tendências, né? E como é que isso vai se configurando já no próprio processo eleitoral e como é que isso poderia ser pensado numa relação futura nessa, né, vou chamar essa rede de governança, né? Primeiro é importante, né, que essa certa polarização em que a direita assumia para si essa radicalização fascista e extrema-direita para poder garantir e ganhar, a gente entende que isso se faz de maneira muito mais equilibrada e relativa com o avanço do campo progressista. Então nós temos que pensar, né, de fato, né, o estado de São Paulo, a Bahia e o Rio Grande do Sul como esse movimento super importante de equilíbrio, né, e uma certa aposta, né, de que esses 3 estados têm uma chance enorme de se tornar os 3 estados, né, vou chamar assim, ganhando a disputa do campo extrema-direita fascista. Eu acho que isso é importante. No estado de São Paulo, no estado da Bahia e no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente chega a esse período, chega, né, até ontem, até hoje, com uma polarização importante, com perspectiva real, né, com perspectiva real do bolsonarismo e da direita perder nesses estados, né? Onyx, Tarcísio, ACM Neto, eu acho que nós estamos aí colocando uma contingência bastante importante e interessante. Então, essa é uma tendência que a gente deve olhar para isso e apostar. Ou seja, há uma capilaridade nesses estados importantes que nós estamos ganhando, né? Minas Gerais continua um espaço, né, com legitimidade e, né, com a maior proporção de intenção de voto para o Lula. Isso é muito importante reafirmar. Não podemos perder essa perspectiva. Perdemos lá uma disputa no primeiro turno, mas o Zema não consegue, e o Zema, vamos acompanhar, ele vai pagar um preço por isso, na minha opinião. Acho que ele vai pagar um preço importante por isso. Esse movimento, essa consolidação. E aí eu acho que onde houve essa perda, já temos que reconstruir um espaço importante para as disputas de prefeito, né, nessa agenda, né? Então, Boulos em São Paulo, quem que vai em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Acho que esse movimento é muito importante para a gente ocupar e ganhar esse espaço. Por outro lado, eu confesso que eu estou mais longe, distante, né, de Pernambuco, né? E onde ali não há uma polarização dessa relação progressista e direita fascista. Há uma relação do campo progressista em disputa. Ou seja, a gente precisaria analisar que fatos ocorreram, que esse resultado, a produção desse resultado, eliminou a extrema-direita e fascista e colocou uma disputa, vou chamar, mais moderna, né? Como é que o Pernambuco, né, produziu essa relação, né? Então acho que isso é bastante importante, bastante interessante, né? Em que pese a gente conseguir já de cara, né, não ter a extrema-direita ali muito forte nesse sentido, e são 2 mulheres, né? Também é muito simbólico e significativo, mas Pernambuco vale a pena a gente poder pensar. Fique imaginando que essa correlação que se fará com o Senado e com a Câmara dos deputados federais, eu acho que eu sinceramente, é claro, né, acho que tem muitas análises políticas dos sociólogos, enfim, mas eu acho que esse movimento, né, acho que vai enfraquecer, sabe? Eu acho que essa consolidação desses partidos mais raiz, eles não têm um propósito, eles são oportunistas. Eu acho que a vitória do Lula, do campo progressista, acho que isso modifica essa correlação.
acho que modifica essa perspectiva. Enfim, acho que esse é um outro tema que eu acho que a gente tem uma perspectiva de mudar essa relação. Não acho que, com a vitória do Lula, estou acreditando nisso, que esse campo do Senado e da Câmara dos deputados federais, se farão com a mesma força, com a mesma intensidade, uma defesa da extrema-direita e do fascista no novo arranjo de governo. Eu acho que nós não teremos isso. Então, acho que essas também são apreensões, né, que é o pós-eleitoral e como é que a gente vai dialogar com essa perspectiva. Acho que são temas importantes para todos nós interessados em acompanhar de maneira mais profunda a política brasileira. E, finalmente, eu acho que nós temos aí a eleição amanhã. Quero entender e defendemos, né, que também sob ataque das pesquisas eleitorais, eles anunciaram, né, na grande maioria, acertos nos vários estados, né, nos vários correlações das intenções e do que aconteceu no real no primeiro turno foi, na minha opinião, né, foi muito coerente com as pesquisas, né? Pesquisa para presidente, não é? Tanto Lula, Bolsonaro, terceira via, foi muito coerente. Nos vários estados, muito coerente, né? Muito coerente. São Paulo deu uma diferença importante, grande, e que a gente está na expectativa. Mas o anúncio da virada, né? Eu vou fazer minha projeção, vou chamar otimista, e também com certa subjetividade, que eu quero que isso aconteça, mas com o real, né? A chance do Haddad ganhar está colocada, né? A ascendência que se coloca na pesquisa é bastante interessante. A chance da vitória do PT na Bahia é bastante interessante. Estou acreditando nisso. A chance do PSDB no Rio Grande do Sul também é bastante interessante. Ou seja, estou achando que há possibilidade, sim, falei isso aqui ainda hoje, de que nós podemos ganhar nesses estados importantes, né? Nós temos uma liderança importante, fazendo uma campanha bonita no estado do Sergipe, que é o nosso médico, colega, né, pessoal, de movimentos, enfim, Rogério de Carvalho. Acho que ali vai uma campanha forte, consolidando também um espaço bastante importante, se não é o espaço de uma base quantitativa eleitoral, mas um olhar de produção política que vale a pena a gente acompanhar e trazer essas contribuições do PT do estado do Sergipe. Então eu acho que essa é uma perspectiva dos estados. Estou entendendo, confiante, sim, que há uma migração, né, para o Lula, que está apresentando uma diferença, né? Eu acho que o papel da Simone Tebet, o papel da Marina, o papel do Janones foram muito importantes, né? Tínhamos a expectativa de algum momento o Ciro poder fazer um certo anúncio, que não se fez. Eu acho que o PSDB e a relação do FHC se colocando essa semana, também um grande movimento, né, consolidando, né? Os pais, né, os criadores do Plano Real, acho que é importante, o mercado. Eu acho que a Carta para o Amanhã é um documento muito importante que o Lula traz. Precisamos ler aquele documento, sabe? Anuncia, né, uma relação equilibrada, sabe? É uma relação anti-fobia comunista, mas uma relação de direitos para as pessoas, relação de respeitar os empresários, os trabalhadores, né? O governo, a relação, um Estado democrático de direito, fala sobre a segurança pública, o desenvolvimento, o mercado, o meio ambiente, a saúde, a educação, fala das minorias sociais, enfim, olha, né, uma metralhadora positiva, né, um guarda-chuva, né, cheio de flores, olhando para todos os lados. É um documento que anuncia, né, uma outra relação civilizatória, né? É um movimento para todo mundo, né?
diferente do movimento daquele documento que o Temer traça, que era, né, radicalmente neoliberal, radical, enfim, não é essa a proposição, não é? Pelo contrário, é um documento da paz, é um documento, sabe, para todos, né? Esse anúncio que o Lula faz, eu vou fazer um governo, não é para o PT, é para todos, é muito importante, já teve experiência nessa perspectiva. Então, eu acho que, né, vai ter um grande movimento agora, que são as equipes técnicas de transição nos vários espaços. Acho que a gente vai ter que ter muita clareza. Em se consolidando a vitória do Lula, eu acho que ainda terá movimentos, né, de intervenções do bolsonarismo forte, ainda é uma expectativa, né? Qual que vai ser a reação, né, da campanha e da lógica bolsonarista, extrema-direita, fascista, né, perdendo a eleição? Acho que é um tema, né? Mas acho que é importante o resultado, portanto, no domingo, e a gente ir trabalhando ainda, né? Eu acho que a eleição e com a nossa vitória, a vitória do Lula, nós não vamos acabar de alguma forma o trabalho. Eu acho que há muita coisa a ser feita, a reconstruída desde já, né? E também eu acho que nós devemos abrir mão de uma outra precedente estratégia, né? Trabalhar agora e o futuro. Eu acho que o tema, né, de consolidar o movimento e deixar ativo a comunicação da força progressista com os movimentos para já trabalhar a relação de uma disputa, de organização para o processo eleitoral das prefeituras, eu acho fundamental. Enfim, eu queria agradecer a possibilidade de ter participado em vários momentos aqui da rádio, um aprendizado incrível para mim, uma troca incrível. Aprendi, espero ter contribuído para as nossas reflexões. Então, para terminar, eu quero agradecer a oportunidade, o aprendizado, a relação que estabelecemos aqui na rádio. Para mim foi um aprendizado incrível. Espero ter contribuído também para essas análises e ter composto, né, um diálogo respeitoso, pedagógico, produtor de conhecimento, de alguma forma, a trocar essas nossas ideias por aqui. Então, saudações até a vitória. Estou preconizando aqui, estou defendendo, como foi muito claro, a vitória de todo o campo progressista nos vários estados, enfim, e a vitória do nosso presidente Lula. Saudações até a vitória, obrigado e agradeço.